E já de volta, obrigado pelo carinho, é bom demais estar com você, é bom demais também ter você conosco nessa programação. Vai ligando, colocando as suas perguntas, as suas intenções. Hoje o assunto é Outubro Rosa, minha gente. Conosco aqui o Dr. Renato Torresan, médico mastologista. Se tem alguém nesse planeta que entende do assunto, está aqui hoje para responder todas as suas perguntas. Doutor, eu queria convidar o senhor mais uma vez para acompanharmos a história de superação de mais um testemunho de vida, de mais um caso como esse. Vamos lá. Ao fazer o exame periódico, Silvana foi diagnosticada com câncer de mama, em um estágio bem avançado. Aí chegou lá, a médica mediu, estava muito grande meu tumor, estava com 14 centímetros. Aí eles perguntaram por que você demorou tanto. Eu falei, eu não sabia, né? Minha mama é muito grande. E eles... Aí eu fiz a biópsia, deu. E isso passou 3 meses, fazer todos os exames. Fiz mamografia, tudo. Aí eles falaram, Silvana, você vai ter que retirar sua mama. Mas a gente vai entrar com a químio primeiro, devido ao tamanho que tá. Receber a notícia da retirada da mama e da quimioterapia não foi fácil, mas Silvana reagiu bem. Foi um pouco complicado, mas assim, eu agradeci a Deus por estar reagindo ao tratamento e estar de saúde. Uma das coisas que me ajudou muito, né, eu conversando com psicóloga aqui, eu não escondi que eu estava com câncer de mama. Eu falei para todos meus vizinhos na minha rua inteira, sabe? Eu já saí do hospital, eu falei para todo mundo, saí do posto, eu estou com câncer. E eu acho que isso me ajudou muito. Eu escondi. É porque quando as pessoas me viram de lenço, me viram eu sem cabelo, de peruca, e não tiveram tanta aquela reação. Ainda em tratamento, Silvana encontra força na família e em mulheres que estão na mesma situação. Uma pessoa que está me ajudando muito, que eu não é que eu não esperava assim, atitude, né, por ser homem, sei lá, meu marido ele ficou sem trabalhar. Ele falou, não vou deixar você na quimio sozinha. Todas as quimio ele foi comigo. Me ajudou muito, né? E meus filhos. Eu nunca fui egoísta, né? Eu fui uma pessoa que eu nunca fui egoísta, eu sempre gostei de ajudar as pessoas. E agora acho que ajudar mais ainda. Uma das coisas que me deu muita força, assim, é ver aquelas senhoras ali no hospital passando por esse problema, né? E é muito sofrimento. E eu vi aquelas pessoas, elas me davam força, porque eu falei, nossa, se ela tá ali, eu posso também chegar, né? Aquelas senhorinhas, né? E assim, viver a vida, né? Não dar importância para pouca coisa. Que sorriso lindo, Silvana, parabéns, viu? Parabéns, assim, graças a Deus deu certo, graças a Deus deu certo. Doutora, e o caso da Silvana, doutora, assim, ela... Mama grande, né? Situação da mama grande, de repente aí demorou um pouquinho, doutor. Podia ser tarde demais? Pode ser, né? O câncer, a doença começa na mama, mas logo cedo tem uma condição de se disseminar para outros órgãos, tá? Alguns tumores, existem muitos tipos de câncer de mama diferentes, né? Isso é importante, não é uma doença única, tá? Alguns tipos de cânceres de mama, eles têm a capacidade de se disseminar, chama de metástase, disseminação para outros órgãos de maneira muito rápida. Outros não, tem um crescimento mais indolente local, ficam nódulos muito grandes no local e demora para aquilo se disseminar, tá? Então não sei realmente qual foi o tipo, né? Mas ela fala uma coisa, mama grande, eu não percebi adequadamente, né? E muitas vezes é isso, o exame físico, o autoexame, muitas vezes não é fácil de ser feito, né? Por isso, a orientação do profissional da área, seja da área da enfermagem, seja um médico, é fundamental, né? Algumas mulheres formam nódulos, cistos todos os meses, etc. Isso confunde muito, né? Então, a orientação adequada, até como se examinar, realmente a paciente deve receber esse tipo de informação. A gente viu coisas bonitas assim que aconteceram, graças a Deus deu tempo, né, Silvana? E aí ela não escondeu, né? Coisa bonita que ela não escondeu a situação. Ela abriu, os vizinhos se solidarizaram, etc. A importância também da família, ela falou assim que o marido, assim, eu não vou deixar sozinha não, eu estou contigo, né? Deixou até o trabalho, né? Espero que lá tenha voltado ao trabalho, pelo amor de Deus, né? Mas assim, pela solidariedade, pelo carinho de estar junto, né, doutor? É importante. Agora, aí eu percebi, doutor, assim,
ela estava colocando um lenço na cabeça. Por quê? Por quê? Talvez seja um dos grandes estigmas, medo. Sim. Por que que se perde o cabelo? Ou toda pessoa com câncer perde cabelo, doutor? Toda pessoa com câncer de mama vai perder cabelo, doutor? Como é que fica? Isso é o seguinte, isso é ação da quimioterapia e, assim, da grande parte dos quimioterápicos. Isso acontece, tá? O medicamento, de maneira mais simplista, ele age nas células que têm uma replicação maior, tá? Então, as células do tumor, células do câncer, elas têm uma taxa de replicação, se reproduzem mais rapidamente que as células não tumorais do nosso corpo, tá? Outras células, por exemplo, que se reproduzem rapidamente, folículo piloso, quer dizer, cabelo, tá? Cabelo, pelo, etc. E as células germinativas, né? Em testículo, em ovário. São células que reproduzem mais rapidamente que outras. O quimioterápico age, e não é uma quimioterápico, age de maneira geral, em todo o corpo, destruindo mais essas células com metabolismo maior. Então, células do tumor, célula do câncer e também folículo piloso e as células germinativas. Por isso que muitas mulheres, as jovens aí, né, podem perder função de ovário, podem entrar em menopausa precoce e isso, dependendo do caso, pode até abortar aí um sonho de ser mãe, etc. Né? Quer dizer, isso pode ter uma falência ovariana definitiva muitas vezes. Né? A quimioterapia destrói, então, as células com maior replicação. Mas daí, doutor, por isso a queda de cabelo. Mas é momentânea. Quando está lá protegido, o cabelo volta ao normal, até mais bonito, né, doutor? Volta. Se volta mais bonito, mas ele volta, né? Ele volta depois. Hoje existe algumas toucas térmicas, que são toucas que por um mecanismo que ficam realmente geladas, numa temperatura muito baixa no couro cabeludo, né? E isso faz com que diminua o metabolismo do couro cabeludo, das células do couro. E aí o quimioterápico age menos ali. Isso pode preservar aí os cabelos em torno de 70% dos casos, tá? Entendi. Não é muito disponível, mas existe em vários hospitais aqui no Brasil, né? E muitas mulheres têm corrido atrás dessas toucas térmicas, né? É uma opção. Doutor, vamos fazer um passeio, um giro pelo nosso país aí. Vamos visitar agora Uberaba, Minas Gerais. Quem representa essa linda cidade é a nossa amiga a dona Ermelinda Lopes da Silva. Dona Ermelinda, Deus abençoe a senhora. Muito obrigado pela participação no programa, dona Ermelinda. Doutora, ela falou assim, eu tenho 75 anos e já perdi 3 irmãos com câncer. E minha irmã faleceu com 42 anos de idade com câncer nas 2 mamas. Só que os nódulos dela eram embaixo do braço. Isso fez com que o diagnóstico fosse tardio. Além deles, outras pessoas da minha família também tiveram essa doença. Pergunta, isso pode ser hereditário, doutor? Pergunta a nossa amiga Ermelinda. Sim, isso pode ser hereditário. É importante o seguinte, então 2 coisas diferentes, quer dizer, a irmã dela teve esses nódulos, algumas vezes, tumores muito pequenos e muito agressivos, né? Podem ficar escondidos aí na mama e já tem uma disseminação para a axila, que é o primeiro local por onde a doença se dissemina. Mas a questão da história familiar, que é o que a preocupa, veja só, é uma história, pelo que ela conta, compatível com esses tumores que nós chamamos de hereditários. Ou seja, as pessoas herdam essas células mutadas ou do pai ou da mãe. E quando herdam essa mutação, tem uma chance maior em ter câncer de mama. Agora, a pessoa que tem a mutação, ela tem uma chance de mais ou menos, isso eu falo nos tumores mais prevalentes relacionados ao câncer hereditário, 50% de chance em transmitir essa alteração para os filhos. Então, não sei se veio pelo lado do pai, pelo lado da mãe, né? Mas uma família de 6 irmãos, pode ser que 3 tenham mutação e 3 não. Entendi. Né? E esses 3 com mutação têm chance maior de desenvolver a doença. Ela, possivelmente, não deve ser mutada, porque os tumores nesse tipo de família acontecem nas mulheres jovens, como é o caso da irmã dela, né? Então, se esse realmente acontece, no caso da família dela, ela deve ter escapado aí de ter dado essa mutação. Hoje em dia, existem testes genéticos que são feitos, o material que se faz o teste é sangue ou saliva e que procuram as alterações mais comuns que podem levar a esse câncer hereditário, seja mama ou de outros órgãos, né? Então é importante, quando a pessoa faz uma avaliação, a oncogenética tem uma história detalhada da família, existem muitos genes que podem estar cometidos, então a história realmente é fundamental e é o que nos norteia a saber que tipo de exame deve ser solicitado. Então é uma família que condizente com câncer hereditário, sim. Entendi. Doutora, lá de Brusque, Santa Catarina, a nossa amiga dona Ivanilda Stringraber, né?
Obrigado, Dona Ivanilda, espero ter lido certo o seu sobrenome, viu, querida? Mas muito obrigado pela participação. Ela pergunta, quando o mamilo entra para dentro, pode ser um sinal do câncer de mama aparecendo? Pergunta nossa amiga Evanilda, doutor. Sim, Evanilda, pode ser, tá? No entanto, outras causas, isso pode acontecer por outras causas mais frequentes do que câncer, tá? A causa mais comum disso é um problema chamado ectasia ou dilatação dos ductos da mama, que pode ocorrer até pelo próprio envelhecimento, né? Os ductos ficam dilatados, há uma reação inflamatória ali ao redor dos ductos e pode haver uma retração do mamilo em si, né? Mas alguns casos de câncer, isso pode ser visto principalmente naqueles tumores que são muito próximos na região logo atrás do mamilo, assim. É um sinal de alerta importante, né? Deve ser visto. Agora, doutor Renato, se a pessoa tem um câncer de mama numa das mamas, automaticamente vai passar para outras, são intercomunicáveis? Como é que é? Não, isso é raro acontecer, né? A disseminação do câncer ocorre, na grande parte dos casos, para os linfonodos da região da axila, tá? Disseminação local. Para outros órgãos, pulmão, pleura, osso, fígado, ovário, são sítios mais frequentes do que a outra mama. Pode ocorrer realmente a metástase para outra mama, mas é raro. A mulher que tem câncer de mama, ela tem um risco maior de ter um novo câncer na outra mama. Então, geralmente, é uma outra doença. É um outro câncer. Entendi. E não uma disseminação daquele primeiro. Agora, doutor, antigamente se dizia assim, alguns tipos de aerosol, de perfume, etc., isso provocava. Isso já é ultrapassado? Como é que é? Isso é muita especulação, né? Existe algo sobre os antitranspirantes, né? Quer dizer, se descobriu que, em alguns casos de tumores, o alumínio é uma substância que pode estar envolvida aí na carcinogênese. E se observou que nesses antitranspirantes, muitos têm alumínio na formulação, né? Se observou também que boa parte dos tumores de mama ocorre mais nessa região lateral da mama, mas é porque há mais glândula ali, né? Então é uma associação assim... Perto das axilas? Perto da axila. É uma associação interessante, mas sem nenhum fundamento científico. Sutiã apertado, doutor. De repente, se a pessoa sente que tem a mama grande, aperta, coloca um sutiã 3 números menores e fica lá apertado. Isso também... Também não. É mito? É outro mito. Isso não tem nenhuma relação. Aqui, tá vendo como vale a pena perguntar? Agora, doutor, aqui, ó. A nossa amiga Hélia Regina de Oliveira Varela, de Piracicaba, São Paulo. Obrigado, Ana Hélia, Deus abençoe. Estou no final do tratamento de câncer de mama. Passei por uma mastectomia e axilectomia, né? Foi feita a reconstrução com a prótese. Tenho convênio. Gostaria de saber se, uma pergunta técnica aqui, se o convênio ele sustenta a simetria da outra mama, né? Pergunta a nossa amiga. Talvez assim, uma resposta assim, do ponto de vista de orientação, doutor. Sim. Sustenta, quer dizer, por melhor que tenha ficado uma mama reconstruída com uma prótese, ela sempre vai estar diferente da outra, né? E muitas vezes a falta de simetria incomoda muito o paciente, né? Ela pode ir no médico? Pode sim. Eu acho que a ideia da reparação da mama não é só da mama em si, né? Mas quer dizer, da imagem corporal. Exato. E muitas vezes a mama está bonita, está bem reconstruída, pequenininha, a outra já está maior, e aquilo incomoda muito. Então, normalmente, pelo menos, onde eu trabalho, seja no serviço público ou no serviço privado, nós fazemos isso sem nenhum problema. Isso faz parte do tratamento em si. Que maravilha. Vamos ouvir mais uma história interessante, a história dessa personagem aqui, dessa mulher, que no final ela dá uma mensagem maravilhosa. Agora chega de cuidar da panela, do fogão, da pia, eu vou cuidar de mim. Vamos lá. Em 2015, Francisca cuidava de um problema de saúde e, ao fazer os exames pedidos pelo médico, teve uma surpresa. Eu fiz o exame de mama e na hora que eu fiz, a moça falou para mim, olha, eu vou repetir. Aí eu já, né? Mas tudo bem. Aí repetiu, eu fiz o exame de mama e eu fui viajar. E fiquei 10 dias na praia. Na semana seguinte que eu estava lá, eles ligaram dizendo que eu tinha que voltar, passar no mastologista, porque tinha dado alterado. Foi como se eu tivesse recebido a sentença de morte. O
diagnóstico veio em um momento muito complicado. O marido de Francisca acabara de sair de um período difícil após reagir a um assalto. Eles deram uma pancada na cabeça e ele caiu, bateu na guia. Aí teve traumatismo craniano, foi para o hospital, teve coágulo no cérebro, teve que fazer 2 cirurgias, ficou mais de 1 mês em coma. E quando ele saiu do hospital, ele saiu com muita sequela. Eu tinha que dar banho, eu tinha que trocar, eu tinha que dar comida na boca. E quando ele recuperou tudo aquilo, que ele já estava comendo sozinho, andando sozinho, foi quando eu descobri. Apesar das dificuldades do marido, ele foi super importante no processo de tratamento. Ele me ajudou muito. Nossa, ele me acompanhava o tempo todo do meu tratamento. Ele foi junto comigo, ele estava ali, do jeitinho dele, mas ele estava lá. A experiência deixou uma lição. Mudou muito a minha vida. Eu dava muito valor a coisas assim que sem importância. Hoje não. Eu chegava em casa, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. Hoje não. Hoje eu quero cuidar de mim. Linda história, emocionante, né? Bonita história. Olha aqui. Parabéns à produção, testemunhos maravilhosos que nos fazem pensar e descobrir o verdadeiro valor da vida, né? Parabéns aí de coração, mais esse testemunho aí. Ela disse algumas frases fortes, né? Eu recebi como se tivesse a sentença de morte. Uma tragédia com o marido, infelizmente, esse país que a gente tem, né? E depois disso tudo, né? O diagnóstico dela. Mas aí acreditou, fez a sua parte e hoje está buscando o essencial, que é também se cuidar mais e melhor, né, doutor? Comentário sobre isso, doutor? Não, sem dúvida. Acho que a sentença... Tem muitos casos assim, doutor? Sim, a sentença que de morte, lá. né? Essas são várias coisas, né? Quer dizer, isso é muito, muito frequente, né? Parece que cai o mundo, que despenca o mundo, né? Mas também é um momento, é aquele chacoalhão da vida, né? Quer dizer, é um momento também para autorreflexão, para repensar os valores dela, e foi o que ela colocou, né? Eu acho que... Doutor, ao mesmo tempo que chega uma pessoa, digamos, com o senhor, no seu consultório, enfim, que o senhor vai ter que dar notícia. Sim. Né? O médico vai ter que dar notícia, não pode esconder. Mas ao mesmo tempo que dá a notícia, também já oferece alternativa de tratamento, né, doutor? Sim. Da notícia inicial, então, Frida, a notícia inicial é muito mais confortável do que dar uma notícia de uma recidiva, por exemplo. Tá? Uhum. Sempre existe... o câncer voltou? Sempre, a volta do câncer. Sempre existe aquelas taxas de cura. E essa cura vai depender da questão tecnológica, da questão de medicamentos, etc. E também, realmente, da questão da pessoa em si, né? Tudo em conjunto. Agora, em alguns casos, a doença pode voltar. É uma falha do tratamento, né? Esse momento é muito mais difícil, né? O momento inicial sempre há perspectivas, muitas vezes várias delas, né? O senhor falou falha no tratamento, doutor, assim, falha, a pessoa interrompeu, achou que estava numa margem segura, Não, etc. falha se ela tratou, ela fez o tratamento dela, certinho. etc. E naquele segmento descobre que a doença voltou, Entendi. reapareceu, ou na mama ou em algum outro local. Esse momento é mais difícil, né? Porque já Quanto tempo, doutor, assim, quanto tempo que dá uma margem segura? Olha, depois de 5 anos, 10 anos, como é que é, doutor? Assim? Aqueles tumores que são muito agressivos, quando eles retornam, geralmente esse retorno é mais precoce. Então, aquela mulher que tem um tumor muito agressivo, se tratou, o tempo é um grande aliado dela. Entendi. Quanto mais passar tempo, menos chance ela vai ter de ter uma recorrência. Os tumores mais indolentes, eles podem ficar com células persistentes, lá aquiescentes na mão durante muitos anos e aparecer aquela disseminação lá para frente, né? Então, mas em geral, realmente, o tempo acaba sendo um grande aliado, acho que de toda pessoa que viveu um diagnóstico de câncer, depois de 5 anos que não apareceu nada, isso não existe. Não. Foi muito usado isso pelos médicos, por todos, né? Mas, na verdade, a gente tem que diferenciar realmente cada caso. Para alguns casos é excelente esses 5 anos mesmo, né? Mas para boa parte deles, não, né? Depende muito das condições de tratamento e segmento, como que elas são feitas, né?
Eu vou chamar o intervalo, na sequência eu vou fazer a pergunta que a pessoa não quis identificar, a gente respeita, mas assim, ó, hoje em dia, os ginecologistas dizem que a tomografia não é necessária todos os anos, pois se estiver tudo em ordem, o próximo ano ficaria sem exame. Gostaria de saber se isso é verdade. A pessoa não quis identificar, eu vou chamar de Dona Maria. Então essa resposta e outra no próximo bloco aqui no Vídeo de Saúde, que volta já, é claro, só para você. Você merece!